Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Conversando sobre Saúde Mental, um projeto vinculado ao IFISC e o Bem-Estar de sua comunidade do Instituto de Física da USP de São Carlos. Eu sou a Bárbara, psicóloga responsável pelo projeto, e o tema que a gente vai tratar hoje é um tema bastante importante e frequente no mundo atual, que é o estresse. Então, quando a gente pensa em estresse, o que a gente quer dizer com isso, né? É a forma como a gente lida com todas as demandas que a gente enfrenta na vida. E assim como o mocinho aqui do nosso desenho, não são poucos, né? A gente tem aqui as interações, os medos, as preocupações nutricionais, a questão dos pensamentos, a questão do corpo, das ações que a gente vai tomar. Ou seja, a gente tem uma grande demanda no nosso dia a dia e a forma como a gente lida com isso nem sempre é a forma mais adequada ou a forma que nos traz menos sofrimento. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, o que é o estresse, de que forma ele afeta o nosso corpo, o que são os estressores, como eles agem, de que forma a gente lida com isso, tentando preservar cada vez mais a nossa saúde mental. Então, o que é o estresse? O termo estresse foi criado em 1933 por esse moço da foto, que é o Hans Selye. O que ele fez no experimento dele? Ele submeteu cobaias a estímulos estressores e observou um padrão de resposta comportamental e físico. Basicamente, ele colocou ratos, em situações que causavam algum tipo de perda ou privação de comida, privação de sono, questões como essas, e começou a observar que depois de um tempo, esses ratos começavam a se comportar de uma forma diferente, que eles não tinham mais o mesmo padrão de comportamento e também que eles passaram a adoecer, ter úlcera e outros adoecimentos. E ele começou a questionar o porquê disso. Então, em 1976, esse conjunto de sintomas foi denominado como Síndrome Geral da Adaptação e foi dividido em 3 fases: alerta, resistência e esgotamento. Tendo observado o adoecimento após a fase de esgotamento, como o aparecimento de úlceras, hipertensão, artrite e lesões do miocárdio. Para vocês entenderem qual que é o contexto que a gente está falando, nessa época que esses estudos estavam sendo conduzidos, em 36, foi a mesma época da gravação do filme Tempos Modernos. Então, assim, é lá no começo da industrialização, o momento em que passou a observar a relação do homem com o trabalho de uma forma um pouco diferente e passou-se a observar um pouco mais como se davam as relações nesses grupos sociais. Então, ali foi o começo de tudo e hoje em dia como que está, né? O estresse, seja ele de natureza física, psicológica ou social, é uma resposta do organismo diante de uma situação interpretada como ameaçadora. O que é interpretado? O que causa o estresse não são as situações em si, mas a forma como eu enxergo, como eu entendo a situação. Por isso, para uma pessoa, uma situação pode ser muito estressante e para outra pode ser só mais um problema para resolver. Então, o adoecimento do estresse, o estresse em si, ele é causado por alterações psicofisiológicas e podem ser desencadeados por fatores negativos ou positivos. Então, vai falar, Bárbara, mas coisas positivas também causam estresse? Sim. Lembra do nome dado anteriormente? Síndrome Geral de Adaptação? Então, qualquer nova demanda que exija com que eu me adapte vai causar estresse. Por exemplo, vou fazer uma viagem. A preparação para a viagem ela é estressante, por quê? Porque tira você da sua rotina, te traz questões novas para pensar. O período que você está viajando, apesar de ser muito gostoso, prazeroso, pensa numa viagem de férias, tá? O período que você está viajando exige que você lide com o seu dia de uma forma diferente da sua rotina. Isso traz estresse também. Mas assim, não é um estresse adoecedor, é um estresse calmo, um estresse gostoso até de vivenciar, né? O casamento. Tá, nessa escala, Holmes e Hay, em 67, eles criaram uma escala para avaliar o quanto uma situação podia ser estressora ou não. E eles compararam uma série de elementos ali, a partir de um ponto médio, eles aplicaram essa escala em muitas pessoas, eu não vou saber agora de cor falar quantos, mas foram muitos. E eles mensuraram
as situações como sendo mais ou menos estressantes comparada com o casamento. Então, o casamento, que a princípio é uma coisa boa, né? Hoje em dia a gente não casa mais por convenção, não é mais por acordos entre os familiares, normalmente é por desejo da pessoa. Então, o casamento seria uma coisa boa. Porém, causa um grande estresse, porque sua vida muda ali naquele momento. Você passa a dividir seu dia com outra pessoa, você passa a dividir suas contas com outra pessoa, você passa a dividir sua rotina e tem uma série de adaptações necessárias. Tá? Então, eu até brinco com os meus pacientes, né, quando eu estou atendendo, quando eles vão morar juntos, quando se casam, eu falo, ó, calma que no começo não é tão fácil, mas depois melhora, tá? Isso são as pesquisas que indicam, não sou eu falando da minha boca para fora. Por quê? São duas pessoas ali que têm que ajustar a convivência, desde a divisão do espaço físico, até mesmo da cama, né? Então, a pessoa se mexe muito à noite, outra se mexe pouco, até coisas muito maiores de planos em conjunto, de organizar finanças e tudo mais. E assim, eu dei o exemplo do casamento, mas eu acho que muitos de vocês, no contexto da universidade, devem ter percebido isso também quando vieram para cá, quando vieram para a universidade e tiveram, para além da graduação, que se adaptar com uma série de outras demandas, né? Se adaptar com a vivência numa república, ou então aprender a viver sozinho, aprender a providenciar o próprio alimento, aprender a gerenciar as contas, aprender a gerenciar o tempo de estudo, aprender a desenvolver novas amizades, a fazer amizades, a estabelecer novos relacionamentos com os professores que vocês passaram a ter. Bom, mas voltando aqui para o estresse, né, o que desencadeia ou não a resposta é a avaliação que o organismo faz da situação e não a situação em si. Como assim, Bárbara? Então eu tenho ali uma situação ocorrendo e o que vai me estressar não é a situação, porque a situação está ali. O que vai me estressar é a forma como eu interpreto essa situação. Se ela está dentro do pacote de recursos que eu tenho para lidar ou se ela vai exigir com que eu me adapte mais. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, vai ficar mais claro. Olha só, a gente tem aqui duas formas de estresse, o estresse agudo e o estresse crônico. Então, eles estão relacionados com a duração dos estressores. Quando eu falo estressores, são os causadores do estresse, o que faz com que o estresse apareça. Então, estressores agudos. Eles têm uma rápida neurotransmissão, com ativação neuronal e liberação hormonal rápida, mas também um rápido retorno à base. Eu vou dar um exemplo. Vou pegar um avião e eu escutei chamarem meu voo e eu estou em cima da hora. Então, eu preciso correr para chegar até o portal de embarque e embarcar. O que o estresse faz nessa situação? Libera aí vários neurotransmissores que vão me deixar mais em alerta, tipo, olha, eles estão chamando novamente, eu vou perder o voo, vai fazer com que eu tenha mais energia nos músculos para correr e chegar rápido ao portão de embarque. Ou então, estava vindo trabalhar hoje de manhã e eu tive que frear bruscamente porque um carro me cortou. Então, isso exigiu ali uma mobilização momentânea fazendo com que eu tomasse decisões rapidamente. Então, nesse momento, eu tive um pico de estresse agudo. Então, é aquela sensação, sabe, que dá de frio na barriga, assim, parece que eu fiquei com a mão gelada de repente, tomei um susto, né? Não estou falando do medo, mas aquele susto de tipo, foi uma situação difícil e eu tive que lidar ali rapidamente. Esse é o estresse agudo. Já o estresse crônico, esse é um pouquinho mais complicado. Ele provoca alteração na expressão de determinados genes, alterações estruturais nos neurônios e nos padrões de ativação neuronal e pode produzir alteração na funcionalidade original do sistema. Então, o estresse crônico é aquele que tem duração de 1 semana ou mais. E esse adoecimento, né, essa alteração na funcionalidade, ela vai ocorrer se o estressor ele persistir. Como assim? Se eu tenho ali uma situação que é muito estressora e ela permanece acontecendo, por exemplo, eu estou num relacionamento abusivo e o meu parceiro, né, ele é agressivo o tempo inteiro, eu nunca sei o que vai acontecer, eu tenho muito medo o tempo inteiro. Então, eu estou o tempo inteiro em alerta, eu estou o tempo inteiro tentando me defender. Porque uma coisa que eu ainda não falei para vocês é que assim, o estresse, ele é uma questão
adaptativa mesmo do nosso corpo, ele vem lá do nosso sistema mais primitivo, desde a época do homem pré-histórico, ele está relacionado ao nosso sistema de luta ou fuga. Então ele proporciona uma liberação rápida de diversas substâncias no corpo que nos preparam, né, para lutar ou para fugir. O que isso quer dizer? Ele tira, por exemplo, o fluxo sanguíneo, ele direciona para regiões mais específicas, então os músculos dos braços, das pernas, o cérebro, porque eu preciso tomar decisões rapidamente, eu preciso ter força na perna para correr, força no braço para lutar. E isso pode causar uma série de danos no corpo, tá? Esse exemplo do sangue é só uma das ações que ele proporciona no nosso corpo, mas pode provocar uma série de mudanças, que nem num outro momento eu estava conversando com um colega sobre dor crônica, sobre a fibromialgia, que ela aparecia depois de uma questão de um problema sério de saúde, ou sobre um problema sério emocional, ou seja, sobre uma condição de estresse forte, porque ele tem essa capacidade de produzir alteração na funcionalidade. Tá, então, se é um sistema que eu tinha que me preparava para lutar e para fugir de um leão, por exemplo, quando eu ia caçar, hoje em dia esse sistema ele é disparado por vários outros elementos que são bem mais frequentes do que você se deparar com um leão. Hoje em dia a gente não encontra mais leões na rua, né? Porém, a gente tem uma série de contas para pagar e nem sempre com dinheiro suficiente para isso. A gente tem relacionamentos que nem sempre são saudáveis. A gente tem uma série de elementos presentes no nosso dia a dia que nos causam estresse. Só que a gente não gasta, né, essas substâncias produzidas no corpo como o homem primitivo que saía correndo para fugir do leão ou partia para a luta física. Muitas vezes podia ter sua vida, né? Podia acabar morrendo ali, perder a vida, porém, em várias outras situações, ele conseguia escapar dessas situações e quando ele fazia essa atividade física, ele tinha o gasto dessas substâncias e mudava ali a produção bioquímica desse corpo, né? E às vezes a gente não tem essa oportunidade, porque daí é o estresse crônico que causa adoecimento. Eu não estou falando que só sair correndo vai acabar com o estresse, tá? Mas a atividade física é sim uma das formas de prevenir e lidar. Então, os estressores. O que são os estressores? Então, como eu disse, são os causadores do estresse. Então, é qualquer situação geradora de um estado emocional forte que leve a uma quebra da homeostase interna e exija alguma adaptação. Pode ser positivo ou negativo, de curta ou longa duração. Então, como eu disse, o casamento, por exemplo, a freada brusca no semáforo, ou a convivência com uma pessoa bastante agressiva, uma situação, por exemplo, essa que a gente está vivendo da pandemia, né? Então a gente está o tempo inteiro em alerta, o tempo inteiro preocupado se vai adoecer ou se não vai. Os estressores eles podem ser agrupados em 3 subgrupos: os eventos cotidianos, acontecimentos diários menores e situações de tensões crônicas. Então a gente tem ali esses grupos. Obviamente, as situações de tensões crônicas é onde a gente vai se deparar mais com as questões do estresse crônico também, e o que causa mais doença, né? E no resto são as questões pontuais. O estresse ele não é ruim, tá, pessoal? O estresse ele é uma ferramenta que a gente tem para lidar com as coisas. Então eu tô aqui conversando com vocês hoje, eu não tô na mesma situação de quando eu tô deitada no sofá em casa assistindo TV, sabe? Que eu tô desatenta e tudo mais. Aqui eu tenho que estar pensando no que eu vou dizer, para onde eu vou olhar, como eu vou me fazer entender. Então, tem um pouquinho de estresse, mas esse estresse positivo que me mantém concentrada e me mantém funcional, tá bom? E quais são as respostas aos estressores? Então, o impacto que cada estressor terá na vida da pessoa é diferente. Então, se eu tenho um estresse físico, então me queimei, tive um corte ou tive um acidente de carro em que eu não me machuquei, a forma do organismo lidar é diferente. Depende de como o indivíduo filtra e processa a informação e sua avaliação sobre as situações ou estímulos. Então, o exemplo, né, já que eu estou falando de ferimento, não tem pessoa que vê sangue e desmaia e outras pessoas que veem sangue e não acontece nada? E é o mesmo estressor ali, né, a presença do sangue. Só que a forma como cada um entende a presença de sangue vai causar reações diferentes. Esse é só um exemplo. Determina o modo de responder diante da situação estressora e a forma como mesmo será afetado pelo estresse. Então, como nesse exemplo do sangue. Então, vocês já sabem o que é o estresse, o que ele causa e de onde ele vem. E como que eu lido, então, com o estresse? Isso a gente chama de enfrentamento ao estresse.
Então, vai depender de quanta experiência passada você já teve com os eventos estressantes e com eventos estressantes semelhantes àquele que você está se deparando. Então, se você já sabe o que vai acontecer, de que forma isso ocorre. Então, eu já fiz muitas provas, já estou no último ano de graduação, já fiz prova por 4, 5 anos, já estou acostumada a lidar com as provas. Ou não, estou no meu primeiro ano de faculdade, prova ainda é uma coisa que me assusta muito, eu ainda não sei de que forma lidar, de que forma me organizar. Vai depender também das habilidades de enfrentamento, a habilidade de se defender psicologicamente em momentos de estresse ao longo da vida, da força do sistema fisiológico, então eu posso adoecer mais ou menos dependendo de como eu tô. Então, se meu sistema imunológico tá bom, se eu tô com uma condição física boa, o estresse ele vai agir de uma forma diferente do que se eu lidar com ele no momento em que eu já estou fragilizada. E como você lida com a doença quando ela ocorre, tais como as práticas de comportamento de recuperação, ou a busca por ajuda médica, por exemplo. Então, depende de como eu lido. Então, se eu sou uma pessoa bastante atenta, que, tenho tido dor de estômago, então o que eu vou fazer? Vou mudar a forma de me alimentar, vou procurar um médico, vou tratar. Então, dificilmente eu vou desenvolver uma úlcera. Agora, se é alguém que vai deixando para depois, a presença do estresse vai produzindo ali mais suco gástrico, fala, não, isso passa, tô nem aí, continuo comendo igual, continuo comendo fritura, bebendo, tomando café, álcool e tudo mais, e meu estômago vai adoecendo até que surge a úlcera, por exemplo. Mesma coisa com hipertensão e com uma série de outros problemas causados pelo estresse. Então, de que forma eu lido, então? Qual que é a técnica de enfrentamento do estresse? Entender o que estressou, então o que causou o estresse, reconhecer os sintomas do estresse no seu corpo, identificar os seus limites de resistência, então até aqui eu dou conta, agora eu preciso desacelerar, ou eu preciso encontrar outras formas de agir, e lidar com as causas. Se eu vou e faço uma coisa e isso me causa muito estresse, eu continuo fazendo sempre igual, então esse estresse vai ocorrendo cada vez mais. E como prevenir e tratar? Então, sempre que você identificar que você está numa situação de limite, procure um profissional de saúde mental. Pode ser psicólogo, psiquiatra, uma enfermeira especializada em saúde mental, terapeuta ocupacional, alguém da área de saúde mental para te ajudar a fazer essa identificação e para te ajudar nesse tratamento. Pratique exercícios físicos, que é uma ferramenta que a gente tem para produzir substâncias antagônicas, para produzir substâncias que agem na contramão das substâncias do estresse, tá? Realize relaxamentos, técnicas de relaxamento o mais frequentemente possível, independente de quais sejam as técnicas de meditação, de mindfulness, técnica de relaxamento em si. Então, a gente tem vários elementos, escolha o que você se identificar mais, isso vai te ajudar. E alimente-se bem. Uma alimentação com qualidade ajuda também a proteger o corpo desses adoecimentos. Então, a gente tem aqui uma série de elementos físicos, psíquicos e sociais que ajudam a lidar com o estresse. Então, físicos, técnicas de relaxamento, alimentação adequada, exercícios físicos, repouso, lazer, medicação. E recursos psíquicos, métodos psicoterapêuticos, processo de autoconhecimento, tempo livre de qualidade, com atividades prazerosas, avaliação periódica da qualidade de vida, identificação dos limites e a busca de convivências menos conflituosas com os pares. E aqui está um dos momentos em que as habilidades sociais são fundamentais. Nas questões sociais, a revisão e redimensionamento das formas de organização do seu trabalho, como você está organizando a sua rotina de estudos, como você está se preparando para as provas. Se você faz ali uma rotina de estudos que você todo dia estuda um pouco, aí chega na prova, ela não é um grande evento estressor, ela é só um momento de tirar as dúvidas, ou não, você deixa tudo para a última hora e aí você fica ali 3 noites sem dormir para fazer a prova e tentar se sair bem. Essa também é uma outra, né, um elemento a se considerar. Maiores informações sobre os problemas médicos e sociais e planejamento econômico, social e de saúde. E aqui tem a sugestão de alguns aplicativos que eu costumo recomendar que ensinam técnicas de meditação, que ensinam técnicas de relaxamento ou são simplesmente sons relaxantes. Todos eles são gratuitos ou têm módulos gratuitos, então
Eu pus esse primeiro, é um aplicativo desenvolvido pela Natura, a marca de cosmético mesmo, mas ele é um aplicativo de meditação desenvolvido junto com o Instituto do Cérebro, que tem ali um passo a passo de como começar a meditar, de como conseguir desligar um pouco a cabeça, se concentrar no próprio corpo e conseguir relaxar. É bem bacana, totalmente gratuito, tem na lojinha de aplicativo do celular. O Headspace, ele também tem a função, tem uma parte gratuita e tem uma parte paga, mas ele tem ali uma série de recursos também de passo a passo para meditar. O criador dele buscou identificar formas de trazer a meditação para o dia a dia das pessoas, mas também ele identificou os benefícios de executar por pelo menos 10 minutos por dia, já apresentava resultados bons. E esse outro, Sleep Orbit, é um aplicativo de sons que faz sons em 3D. O que é isso? É como se o som ficasse girando em volta da nossa cabeça, e isso ajuda a gente a manter a atenção concentrada no som e relaxar um pouco, parar de pensar nas coisas que a gente está pensando. Para algumas pessoas que têm a questão da ruminação antes de dormir, que vai deitar e fica pensando muito nos problemas, pode ser uma alternativa, tá? Essas são só algumas indicações de alguns que eu conheço, mas vocês talvez conheçam outros. Mas a questão é, façam usos da tecnologia a nosso favor, tá? Ainda mais nesse momento de pandemia que a gente vem vivenciando, com pouca condição de acessar recursos externos, de sair para encontrar pessoas, para praticar exercício ao ar livre, para ir numa aula de Tai Chi Chuan, por exemplo, ou para encontrar grupos de relaxamento, a gente pode trazer para dentro do nosso dia a dia. Os aplicativos são ferramentas boas para isso. Então é isso. Caso você tenha identificado algum indício de adoecimento, tenha percebido que você está muito estressado, se precisa de ajuda, me procure, mande um e-mail para mim, a gente marca um horário, a gente conversa e eu vou tentar te ajudar a passar por esse período. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa hoje sobre estresse. Se tiver alguma dúvida, sugestões, também podem me escrever. Até mais, gente!